Bem, amigos, estamos na 21ª Conferência Nacional dos Advogados, realizada em Curitiba. Como já entrevistei em Brasília, durante a passagem da sua posse para o presidente Ophir Cavalcante, mais uma vez no Direito de Cidadania, César Brito, uma honra entrevistá-lo, ex-presidente. Como eu brinquei com ele, não vou ler todo o currículo para poder ter tempo para a gente falar alguns assuntos de importância para a advocacia e para a nação. Bem-vindo mais uma vez ao meu programa. Acho que você não quis ler o currículo por uma razão, porque ele só tem uma palavra, advogado. E aí você certamente não quis que as pessoas ficassem com vergonha e com pena de quem tem na advocacia a sua razão de viver e de ser. Esse é o meu currículo, advogado. Já que você me deu a deixa, César, com o César a gente tem essa liberdade, porque ele é uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa que tenho certeza que não vai pedir para editar o programa, e eu vou colocar na íntegra. Já que você colocou essa palavra advogado, e com A maiúsculo, né, você fez questão de frisar, eu estava pesquisando, César, infelizmente as pessoas às vezes julgam por uma palavra, por uma frase. Todos nós temos essa mania de médico, julgador, o que é muito ruim, e o advogado não tem essa penca, ela tem a diferenciação de outras profissões, que o advogado vai buscar a verdade, vai buscar a defesa acima de tudo. Eu vi no seu site, do seu escritório de advocacia, que tem vários assuntos, coisas trabalhistas, que você põe lá um operador do direito. E também vi algumas críticas antigas, falando, enfim. Quer dizer, às vezes as pessoas entendem uma palavra de uma forma que querem entender. Eu entendi da seguinte maneira: você é um trabalhador do direito. É isso que eu posso entender como a frase principal do seu site? Ou falei alguma coisa que destoa do que você pensa? O site do meu escritório tem uma meta, uma visão de vida, que é defender uma sociedade justa e igualitária. Que eu acho que esse é o papel do advogado. O advogado, ele é o porta-voz do cidadão na busca por justiça. Ora, e se eu falo e compreendo que justiça é a nossa meta, só há justiça se o mundo for fraterno, justo, livre, igual. E essa é a minha meta. Aliás, a advocacia nos permite isso. Acho que é uma das poucas profissões do mundo que permite você aliar o seu pensamento e ainda dele sobreviver. E vou dar um exemplo. Se eu acho que o mundo não pode ter exploração de empregador sobre empregados, eu posso ser um advogado trabalhista. Se eu acho que o sistema carcerário é injusto, porque só prende presos, negros, pobres e prostitutas, eu posso ser um advogado criminalista. Se eu acho que eu devo e tenho o direito de viver num ambiente sustentável, eu posso ser um advogado ambientalista. Se eu acho que o Estado cobra demais e não leviatã, eu posso ser um advogado tributarista. E aí sucessivamente. Eu fiz uma opção de vida. Eu acredito que o mundo tem que ser igual. E luto para que o mundo seja igual. E esse é o sentido lá do meu escritório, e não é tão compreendido por algumas pessoas. Eu falo assim que o advogado tem que ter lado. Eu tenho um lado. O meu lado é claramente definido, que é o lado da inclusão social. Por isso que eu sou advogo com inclusão social. Outra coisa também, o programa tem parcerias com a Associação de Advogados Trabalhistas de São Paulo, a Associação de Advogados Trabalhistas de Santos Gerson, da Telma. E o que a gente verifica é justamente isso. No teu site tem coisas trabalhistas. Às vezes a gente não dá o valor devido ao advogado trabalhista. E é tão importante, porque às vezes numa ação trabalhista, né, César, você consegue terminar a vida da pessoa. Ele perde o emprego, não recebe suas verbas, aí de repente ele descamba para o crime, que não justifica, claro, a conduta moral não está atrelada a problema financeiro, mas todas as áreas do direito, como você bem frisou, depende da pessoa gostar e fazer com amor. Porque ele pode ser um grande advogado trabalhista, fazer sustentação oral no TRT, um criminalista fazer sustentação no Supremo, um advogado civilista e fazer sustentação, enfim. O que acontece às vezes é uma falta assim, de cuidado do colega de escolher uma área que efetivamente ele goste, dentro da gama de todos os serviços que a advocacia pode prestar, não é isso? É verdade. Mas eu acho que o preconceito que se tem contra o advogado trabalhista, contra a justiça do trabalho, é que nós tratamos de algo que é fundamental na vida. Gonzaguinha dizia assim, que homem sem trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra se morde, se mata, não dá para ser feliz. Nós tratamos com a matéria-prima da felicidade, mas ele atinge diretamente o jogo de poder e de riquezas do mundo. Tanto assim é que o mundo já foi dividido entre o mundo do capital e o mundo do trabalho, que entrava em guerras, conflitos, que justificavam os genocídios na África, a ditadura militar no Brasil. Então nós estamos com uma matéria-prima muito forte. E é por isso que se quis e se quer afastar o operador do direito dessa área trabalhista, porque é a área que tem essa relação direta com a mais-valia, com a riqueza. Mas acho que o advogado trabalhista, ele tem que ter uma especialização acima do direito do trabalho. Porque na justiça do trabalho se discute sucessões de empresa, aí ele tem que conhecer direito comercial, se discute quando o empregado é pessoa física, o empregado é pessoa física, o empregador é pessoa física, direito civil, se discute direito tributário, porque hoje a função é de arrecadação, direito previdenciário, porque
ao reflexo para a aposentadoria nas relações de trabalho. Se discute hoje na Justiça do Trabalho o direito constitucional, porque o direito do trabalho está constitucionalizado, direito internacional, porque hoje as normas sociais também são internacionalizadas. Se discute direito penal, porque há crime contra a organização do trabalho, há crime de assédio sexual, de assédio moral. Então, o advogado trabalhista, se ele quiser ser chamado de advogado, ele tem que compreender todos esses ramos do direito. Por isso que às vezes eu digo que eu sou um advogado social. O advogado social, ele engloba todos os ramos do direito e tem que conhecer, para defender bem o seu cliente, todos esses ramos. Duas coisas que o César colocou, eu concordo com ele, é que às vezes você pega uma pessoa numa inclusão social, ele não quer uma questão de você dar uma assistência para ele eterna. Se ele tem condição de trabalho, ele prefere emprego do que você mantê-lo 3 meses aí com assistência. E outra questão que você falou importante também, que está ligada diretamente à Justiça do Trabalho, como você falou, esse preconceito, graças a Deus, vem mudando, vem acabando. O que as pessoas querem realmente é trabalho, é ter divulgação da sua atividade profissional, é ter respeito naquilo que se faz, seja do mais humilde trabalhador até aquele mais abastado. E como você também está lançando um livro aqui na 21ª conferência, a inviolabilidade do direito de defesa, juntamente com o Marcos Vinícius, que também vai estar no nosso programa, já gravamos com ele. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão, já está na 3ª edição, foi uma parceria com a OAB de Minas Gerais, acho que é importante, né, César? Nós somos os porta-vozes da justiça. Quando o cidadão busca reivindicar seus direitos, o faz através de advogado. E o templo da defesa, que é o nosso escritório, que é o nosso local de trabalho, ele tem que ser sagrado. Ele não pode ser bisbilhotado pelo Estado juiz, pelo Estado Ministério Público, o Estado Polícia. Ali é um templo em que o cidadão se sente com confiança para expor o seu problema, expor a sua causa e ter a certeza de que será bem defendido. Por isso o tema da inviolabilidade do direito de defesa. Ele tem que ser inviolável, porque o Estado não pode ser mais forte que o cidadão numa democracia. Na democracia, se há de alguém prevalecer, é exatamente o cidadão. É por isso que a Constituição brasileira, diferente das outras, começa com o fortalecimento da cidadania, dos princípios fundamentais, para depois falar do Estado, dizendo que o Estado não é mais importante do que os próprios cidadãos. E é exatamente por isso que ela é chamada Constituição Cidadã. E por ser cidadã já nos promoveu, por conta disso, o maior período de estabilidade política da nossa história. Mas também nessa conferência eu lanço um segundo livro, agora um romance, que é um romance contando um pouco isso do que eu acabo de dizer. Não se pode falar na história do Brasil sem falar na história da advocacia. E esse romance trata da participação dos advogados desde a abolição do grave crime contra a humanidade, que foi a escravidão, até agora a conferência, já que eu falo do que vai acontecer e do que realmente aconteceu nessa 21ª conferência. Mas tudo na ótica de uma família excluída, tudo na ótica de uma família de escravos, de ex-escravos que vai evoluir com o Brasil e vai fazer com que a sua evolução o Brasil supere ou comece a superar um dos seus grandes problemas, que é a desigualdade. Então é um livro com três olhares: o olhar sobre o Brasil, o olhar sobre a OAB e o olhar sobre a exclusão social que ainda reina no Brasil. Teve a sessão de autógrafos aqui do César, o livro foi bem requisitado. E como eu falo ao advogado, não adianta você falar, eu não gosto de matemática e vou fazer área de direito. Numa trabalhista, se você não souber também ver o cálculo trabalhista, mesmo que você tenha um contador, não funciona. Se você também não tiver uma questão, às vezes, de meio ambiente, administrativo, também não tem sucesso. Você tem que, pelo menos, entender. O advogado tem que estar sempre diligente, tem que estar sempre ligado nos jornais, revistas, sites. Hoje em dia, a advocacia vive muito disso. Eu estava vendo na televisão uma questão de multa de trânsito. E às vezes as pessoas esquecem que no Código de Trânsito Brasileiro tem um artigo que uma multa insignificante, tipo de estacionamento, você pode requerer e você trocar aquela multa por advertência. Só que as questões lá das avaliações de recursos de JARE não fazem isso porque dizem que não tem condições de pessoal. Então, às vezes, numa brecha você consegue a defesa do seu cliente. César, 21ª conferência, os estandes, Conselho Federal, presente todos os estados da federação, importante, a nossa parceria com a CASF e com a OAB. Queria até que você mandasse uma mensagem ao seu amigo Durso, ao nosso amigo Fábio Canton,
que a CASP São Paulo, você sabe que é uma referência nacional. Você sabe quanto é difícil manter uma caixa de assistência que não tem lucro, e muitas subseccionais às vezes têm dificuldade, mas às vezes com criatividade, trabalho e bom senso consegue uma coisa. E a CASP São Paulo, você sabe que é uma oficina de ideias. Eu queria que você deixasse uma mensagem primeiro da questão da 21ª conferência, um balanço geral, e depois, se você puder, fazer uma mensagem ao Durso e ao Fábio Canton, nosso presidente CASP e presidente da OAB, que eu sei que são seus amigos, que lhe apoiaram. Eu também fico lisonjeado porque você sabe que eu sou lá de São Paulo. Olha, certa vez eu visitei uma empresa que se gabava de ser a maior empresa de representantes do Brasil, exatamente porque ele tinha 7.000 representantes comerciais espalhados por todo o campo do Brasil. Quando terminou a exposição, eu cheguei à seguinte conclusão: realmente a Ordem dos Advogados do Brasil é extremamente forte, porque tem mais de 7.000 dirigentes espalhados pelo Brasil, trabalhando voluntária e gratuitamente. E se a OAB é forte, porque cada um dos seus indivíduos constrói essa belíssima história que você vê agora nessa 21ª conferência, advogados de todo mundo se organizando, não é só do Brasil, tem 14 delegações estrangeiras aqui, e demonstra que isso é a nossa força. Mas se eu tenho que dizer que a história do Brasil é importante, eu não posso excluir a participação dos paulistas. Os paulistas têm um peso fundamental na nossa história. Eu retrato, inclusive nesse livro que aqui eu lanço, a rebeldia paulista e a pujança econômica de São Paulo. Não é diferente as ideias inovadoras que vêm desse grande Estado brasileiro. E aí tem dois líderes que fazem bem isso, não só o seu presidente, o seu bastonário, Durso, mas sobretudo a Caixa. A Caixa de São Paulo é referência para todos nós. A Caixa de São Paulo reflete o que Durso disse certa vez, que mobiliza a advocacia, que é o nosso sangue, que é o sangue O, o sangue A, o sangue B, o sangue AB. E São Paulo vem essa expressão que é muito clara para nós. Nós somos fortes porque englobamos todos os sangues da advocacia e dos cidadãos brasileiros. Essa é uma lição de São Paulo. Olha, César, eu já vi discurso, né, de palestra, discurso de todas as formas, discurso de bate-papo, discurso de promessa de início de campanha. Eu nunca tive a oportunidade, como eu vi lá em Brasília, discurso de término de posse. Então agora eu vou cobrá-lo. Já são quase 2 anos aí que decorreram da sua passagem para o Alfredo Cavalcante. Você prometeu, eu falei, será que o César mora em Aracaju inteira? Ou será que é uma casa modesta, uma casa de meia quadra? Porque ele ofereceu a todos os amigos um espaço para o churrasco. Já distribuiu senha, já atendeu os amigos, ou ainda falta muito para cumprir a promessa de saída de campanha quando você entregou o cargo ao Alfredo? Eu tenho para mim que a grande amizade, aliás, a única amizade, a razão da expressão amizade, é ser amizade entre pessoas e não amizade de cargos. Porque a amizade de cargos, ela permanece com um cargo independentemente da pessoa que está no comando. Eu fiz muita amizade de pessoas e espero que essa fonte de amizade de pessoas nunca se esgote e que sempre tenha mais gente e gente nova a entrar na minha casa, que é uma casa de todo mundo. Quando eu decidi morar em Brasília, a primeira coisa que eu fiz e disse para minha esposa era ter uma casa e não um apartamento, porque casa tem esse espírito de aberto para o público, apartamento é um pouco mais fechado. Ela concordou e temos uma casa que é altamente visitada por amigos, e quando você for em Brasília está intimada a ir até lá. Perfeito. O César Brito vai ter que trabalhar muito, vai ter muito churrasco para pagar para os amigos. César, como diz no show do Toquinho que teve aqui brilhante na 21ª conferência, ele diz que o amigo é o que você espelha de si próprio no outro. Achei tão bonita essa frase, né? Você às vezes quer para o amigo aquilo que você quer para você. Deixa aí para suas conclusões finais, se você tiver algum tema livre, que eu tenho feito isso no programa, tem dado certo, que às vezes o convidado tem algum assunto que às vezes está palpitante. Então deixa para o seu assunto final e para a sua finalização, o seu agradecimento. Eu vou dar na deixa que você faz. Eu recebi um Twitter, eu gosto de twittar, eu acho que é uma forma de você interagir. Meu Twitter é César com Z, _ Brito com 2 T's, que diz assim: quando um cidadão procura um advogado, não quer do advogado conhecimento jurídico. Ele sabe que o advogado tem conhecimento jurídico, tanto assim que ele o escolheu no meio de 740.000 advogados. Ele quer do advogado carinho. Ele quer que o advogado olhe nos olhos dele naquele momento que ele busca por justiça, e ao olhar no olhar do cliente, o cliente olhar para o olhar dele e perceber que a partir daquele momento a causa do cliente é a própria causa do advogado, é o outro em si mesmo. E essa é a razão da advocacia. Nós somos o outro
em nós mesmos na busca por justiça. Acho que essa é a mensagem que eu quero passar para os advogados e passo para os advogados, dizer que nosso papel é fundamental, porque nós somos as vozes, todas elas, na busca por justiça. Olha, César, obrigado pela sua participação mais uma vez, uma simpatia, porque às vezes as pessoas acham assim, na frente da Câmara é uma coisa. Não, o César Brito é isso, na frente da Câmara, tenho certeza na frente da família, que ele tem um respaldo familiar, primos devem ter muitos lá no Nordeste, com certeza, então obrigado mais uma vez pela sua entrevista. Obrigado, estou sempre à disposição. E não é nenhuma demagogia, viu? Realmente o programa se sente honrado de ficar mais um dia aqui no evento para ter a honra de entrevistá-lo. Obrigado. E a você, nosso telespectador, vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, voltamos já.